2, seguindo a sua tradição de promover uma ampla cobertura dos processos eleitorais, com o compromisso de ajudar o eleitor a fazer as suas escolhas de uma maneira consciente, a Rádio Aparecida realiza no dia 12 de setembro o seminário Eleições, Democracia, Diálogo e Participação. O evento, uma parceria com o portal A12, será no formato online, das 13 às 15 horas. Quem conversa com a gente sobre esse seminário é o editor-chefe do jornalismo da Rádio Aparecida, o meu amigo José Eduardo Du. Boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez aqui ao TJ Aparecida, tudo bem? Tudo jóia, Edu. Boa tarde para você, boa tarde, Gabi, a todo mundo que acompanha o TJ Aparecido. Uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa. Então conta pra gente, Edu, como é que vai ser esse seminário, quais os temas em debate e os convidados que irão participar? É um momento de reflexão. A gente fala muito sobre política em anos eleitorais, mas a política é algo que precisa ser discutido antes, durante, depois das eleições também. A gente trouxe para este ano o tema democracia, diálogo e participação, porque o diálogo é algo que é necessário nos dias atuais. Precisamos aprender a ouvir, precisamos também entender qual é o nosso papel de participação, não só na hora do voto, mas na hora de acompanhar as decisões políticas como um todo. Por isso, este ano, também nas comemorações dos 75 anos da Rádio Aparecida, que tem essa tradição ao longo de toda a sua história, trazemos essa proposta para motivar, para que todos possam participar. Não só aqueles que são universitários, aqueles que estão envolvidos em pastorais, movimentos da igreja, mas todo o público possa também participar e interagir conosco. E os convidados são para lá de especiais. Esse ano nós contamos também com a parceria da editora Ideias e Letras, do Cefep, o Centro de Fé e Política Dom Helder Câmara, e do MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Serão 3 palestrantes que estarão com a gente para esse momento de bate-papo e de diálogo. A doutora Tânia Prado, que é do Sindicato dos Delegados Federais, ela vai trazer a democracia como centro da sua participação, a importância de falar sobre democracia e o que entendemos como democracia. Ela faz parte do movimento de combate à corrupção eleitoral, é uma das diretoras. Também teremos o Wilson Gomes, que é doutor em filosofia, professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, autor também de diversos livros na área da política, também pela editora Ideias e Letras. E, por fim, o Jardel Neves Lopes, ele que também tem uma atuação muito forte na área de fé e política, fé e cidadania, e vai trazer para a gente a reflexão no sentido da participação, em especial para nós cristãos. São pessoas muito especiais que estarão com a gente, teremos ainda a mensagem de abertura deste seminário com o Dom Mário Antônio da Silva e outras surpresas que o telespectador da TV Aparecida certamente vai acompanhar com a gente no dia 12 também. Realmente temas bastante pertinentes e de interesse a todos nós que vamos às urnas escolher os nossos representantes. Uma ótima tarde, José Eduardo. É um prazer tê-lo conosco aqui no TJ Aparecida. E para quem quiser participar, a participação é gratuita, as inscrições também já estão abertas? Totalmente gratuita, online, pelo portal a12.com/cidadania no voto. a12.com/cidadania no voto. Basta acessar, a inscrição bem simples, bem fácil, e no dia 12, todos que participarem também receberão um certificado. Isso é legal para também constar essa participação, especialmente para as pessoas que estão aí na faculdade, tem também aquelas atividades complementares, né? É uma opção também para envolver essa participação acadêmica no nosso seminário. Ô Du, para quem conhece bem a Rádio Aparecida, sabe, e eu estava falando na abertura dessa entrevista com você para falar do seminário, que esse seminário cumpre uma antiga tradição da Rede Aparecida de Comunicação, Rádio Aparecida e também TV Aparecida. E é uma tradição para conscientizar o eleitor a votar de uma forma consciente, oferecendo instrumentos para isso. Mas é um trabalho que se estende até o dia da eleição, né? O nosso trabalho, assim como a campanha eleitoral, só está começando. Com certeza, é um trabalho que envolve todo um pensamento que não começa agora, né? Começa bem antes, sobre toda a linha editorial que é tratada aqui na Rede Aparecida, né? Motivar as pessoas para que possam apresentar a sua reflexão, pensar a respeito da realidade que nos cerca, aquilo que muda de fato a vida das pessoas, seja no seu cotidiano local, seja no estado ou no país também, e pensar a política como algo positivo, porque com a polarização muitas vezes a gente acaba vendo a política como algo distante,
distante ou que não devemos nos envolver, mas precisa ser justamente o contrário. Pessoas também que estejam motivadas, engajadas e envolvidas na política como um todo, não só a política partidária, mas a política do bem comum. E, inclusive, nesse dia de homenagens ao nosso querido padre César Moreira, tem acompanhado aí na TV Aparecida também, aqui na rádio, trouxemos durante todo o dia, ontem também durante todo o dia, essas homenagens. A gente não pode deixar de lembrar do querido padre César Moreira, que foi uma pessoa que trouxe esse trabalho de forma muito firme com o jornalismo, né? Então, para motivar a reflexão, motivar os debates, ele que trouxe esse trabalho de forma mais assertiva também, no sentido de promover estes seminários, esses debates, e que é uma tradição que a gente busca continuar até hoje, né, em tudo aquilo que envolve a participação política das pessoas. E tem uma frase do que o padre César disse em um debate eleitoral promovido pela Rádio Aparecida no ano de 2003, que me marcou. Dentre tudo isso que a gente está acompanhando dessas homenagens, ele disse o seguinte: que possamos amadurecer politicamente, sabendo ouvir e sabendo discordar. Foi uma fala dele aos candidatos no comecinho dos anos 2000, né, os candidatos que estavam ali no processo de participação da política, e é algo que a gente traz para os dias atuais, né? Estamos falando de um seminário sobre diálogo, e lá no comecinho dos anos 2000, o padre César falando sobre saber ouvir, saber discordar e respeitar o próximo, mesmo que pense diferente. É um grande legado, né? Como nós temos mostrado ao longo de todo o TJ Aparecida. Ontem, quando eu vi as homenagens dedicadas ao Padre César, eu me lembrei de uma frase que diz que a sua vida não seja estéril, ser útil, deixa rastro, uma frase de São José Maria Escrivá. E eu não convivi, não conheci pessoalmente o Padre César, mas hoje também colho os frutos do seu trabalho, do seu legado, através dos meus chefes que conviveram com ele. E o jeito dele fazer jornalismo. Hoje, com todas as diferenças que nós temos, como você estava dizendo, hoje temos a internet, a inteligência artificial, mas o jeito, a essência de fazer jornalismo, essa preocupação com a formação humana, realmente é um grande legado que a gente segue aqui na Rede Aparecida de Comunicação. Com certeza, é um legado de uma responsabilidade muito grande que os missionários redentoristas assumem ao prestar esse serviço para a população. E seguir isso, para nós, é uma responsabilidade, mas também uma missão, um dever. Eu convivi com o Padre César durante um ano, quando ele era diretor-geral da Rede Aparecida. Quem estava na direção aqui da rádio era o padre William Bettoni. Foi quando eu comecei como estagiário. E toda essa fama, né, que ele trouxe a respeito da participação, de um jornalismo com qualidade, de produtos com a marca muito forte da Rede Aparecida, isso passa de geração em geração, como você disse, Gabi. Isso é legal para que a gente possa dar continuidade, né? Mesmo com os desafios dos tempos atuais, mesmo com tudo aquilo que o formato vai mudando, né? Muitas vezes o formato vai se mudando, mas o conteúdo, ele precisa ter essa qualidade. E era algo que ele cobrava bastante, e com razão também, em tudo aquilo que fosse entregue ao ouvinte, ao internauta, ao telespectador, pudesse ter a maior e melhor qualidade, com muita exatidão, com muita precisão, e algo que a gente busca seguir. E projetos, né, que vão se desenvolvendo, vão se transformando, como é o caso do seminário, mas que tiveram origem lá atrás, no trabalho do Padre César Moreira, de tantos outros profissionais que passaram por aqui também e fizeram parte dessa grande escola, né? Aprenderam com ele, beberam dessa fonte e vão passando para a gente também. A gente vai tentando, né, passar para os próximos também, para que assim sigamos nessa missão. Isso aí, Edu, é dar continuidade a tudo que o Padre César construiu na Rede Aparecida de Comunicação. Muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida, sucesso, viu? Precisando da gente, estamos aqui. TV e Rádio Aparecida juntos. Um abraço para você, uma boa semana, viu? Forte abraço para vocês também. Tchau, tchau.